sou o Christian Davi e mais uma vez estou aqui então para falar um pouquinho sobre os meus livros. Hoje eu vou falar sobre um livro de contos que é O Filho do Açougueiro e Outros Contos de Terror e de Fantasia. Meu primeiro livro de contos. Ele surgiu na verdade não com esse projeto de ser um livro, mas eu publiquei vários contos ao longo de 3 ou 4 anos em várias antologias. Vocês lembram, por exemplo, a época que o Crepúsculo fez sucesso, várias editoras queriam contos de vampiros. Como era um assunto que eu naturalmente gostava, tanto de ler quanto de pensar histórias a respeito, eu escrevi meu primeiro conto então e mandei para essa editora. O conto foi aprovado e a partir dali comecei então a buscar essas oportunidades de publicar contos e antologias. Mas como eu vou muito em escola, às vezes as escolas queriam trabalhar com os meus contos e não conseguiam ter um livro só com todos eles, tinham que buscar 4, 5, 10 antologias diferentes para que conseguissem então ler alguns dos meus contos. Então eu, juntamente com a Elaine Maritza, que é a editora, né, que organizou, a coordenadora editorial desse livro, nós imaginamos então de fazer um livro com todos os meus contos. E apresentamos então o projeto para a editora Besouro Box, que acolheu super bem. Nós pegamos em torno de 15 contos que já estavam escritos, eu escrevi mais alguns, elaborei alguns pequenos mini contos para ser a entrada de cada uma das seções do livro, e surgiu então O Filho do Açougueiro e Outros Contos de Terror e de Fantasia. Tem contos de fantasia, de terror, de ficção científica, alguns que são meio misturados, né? Eu procurei valorizar a narrativa, no sentido de que eu procuro criar algum tipo de suspense, ou alguma, como o próprio conto exige, né? Alguma reviravolta, o pessoal agora aí usado fala em plot twist, alguma coisa que quebre as expectativas dos contos, né? E então tem dos mais variados tipos de contos, os mais variados temas, e a editora Besouro Box então achou que era um projeto que valeria a pena investir. Eles investiram então, e nós tivemos então o livro O Filho do Açougueiro. O nome do livro é o nome de um dos contos. Nós tínhamos imaginado inicialmente em ter um nome que fosse diferente dos contos, né? Um nome que tivesse de alguma maneira indicando uma unidade entre os contos, e mesmo a gente achando que existia uma unidade, no sentido de que são contos que, né, brincam com essa questão do suspense, do terror e da fantasia, da ficção científica, nós achamos melhor utilizar o nome de um conto, que é O Filho do Açougueiro. Eu acho que é o segundo conto, se não me engano, do livro, que de alguma maneira cria também uma expectativa e instiga o leitor. A capa e as ilustrações internas são do Marco Sena, que além de proprietário da editora Besouro Box, é um cara aí, um craque em fazer capas e ilustrações digitais. Então acredito que é uma boa pegada assim para quem quer começar a ler, né? Eu acho que eu recomendo às professoras que querem introduzir contos para os seus alunos, contos que são ao mesmo tempo buscam a qualidade literária e tem uma linguagem bem acessível, né? Já tive alguns alunos que após eu ir nas escolas vieram conversar comigo e disseram: olha, é o primeiro livro que eu consegui ler inteiro, né? E às vezes gostam de um, de outro conto mais. Bom, mas então fica essa dica para vocês, né? O Filho do Açougueiro e Outros Contos de Terror e de Fantasia. Espero que vocês gostem.